Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você aqui nesse sábado pela manhã. Véspera de clássico. E hoje nós temos bastante resenha por aqui. Primeiro, falar um pouquinho de bola rolando do jogo da última quarta-feira, em que Vasco e Fluminense protagonizaram um bom clássico no Maracanã, que infelizmente a bola rolando ficou em segundo plano por tudo aquilo que você que está aí do outro lado já sabe o que aconteceu. Só que eu queria trazer alguns aspectos daquilo que a gente gosta de falar, quando protagonistas são os jogadores. E antes de eu dar o meu recado por aqui, eu quero pedir um favor para você. Se você estiver pensando nas apostas esportivas, entrar para esse mundo, não esqueça da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Aqui, no primeiro comentário fixado no chat, tem um link. Você entra, faz o seu cadastro e usa a palavra Vascaínos. E você terá a possibilidade de dobrar a sua primeira aposta. Se você colocar R$50 a 1xBet, dá mais 50. Se você colocar 100 a 1xBet, dá mais 100. Ou seja, até o teto de R$1.530, a 1xBet dobra a sua primeira entrada se você utilizar a palavra-chave aí, Vascaínos. Óbvio que isso não é um valor para você sacar, é um valor para você apostar. Então você que acompanha os estaduais por todo o Brasil, nessa reta final, fase de classificação, tem bastante jogos interessantes aí que você pode fazer sua aposta e deve procurar sempre a 1xBet, a plataforma de apostas aí parceira do canal Atenção Vascaínos. Então é isso, torcedor. Depois da vinheta eu volto para falar de bola rolando, coisa que infelizmente ficou em segundo plano durante a semana. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, no nosso encontro de hoje, eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas coisas que eu vi da bola rolando na última quarta-feira, que infelizmente acabaram ficando em segundo plano por tudo aquilo que vocês puderam observar. E olha, torcedor, amanhã contra o Botafogo promete novamente que esses bastidores serão muito mesmo agitados, porque todo mundo sabe da posição do Vasco. O Vasco queria aí uma arbitragem de fora do Rio de Janeiro, um árbitro FIFA. Eu acho que o Vasco está completo nas suas reclamações, tem completa certeza daquilo que está falando e deveria sim ser árbitros de fora do Rio de Janeiro. Principalmente até esse momento conturbado passar, porque não é possível que nessa sequência aí dos últimos 4 jogos do Vasco, em todos o Vasco ser prejudicado e quem comanda o futebol carioca achar isso normal. Aliás, segundo a Ferge, o árbitro no jogo da última quarta-feira, perdão, mas eu estou até falando e rindo aqui, deixou claro que dentro das mais de 100 ações que ele teve durante o jogo, ele errou uma só. E isso é muito triste. Isso é carimbar o fracasso do espetáculo que é a arbitragem do futebol carioca. E o Vasco até tentou um árbitro de fora para o jogo de amanhã e infelizmente a Ferge disse que não há necessidade. Com certeza não há necessidade. Esse festival de horror que se transformou o Campeonato Carioca é melhor deixar da maneira que está. Enfim, torcedor, eu quero relembrar para vocês algumas coisas que eu falei antes do jogo contra o Fluminense e que acabaram se confirmando. E eu acho legal isso, porque assim, eu não sou o dono da verdade, eu não sou alguém assim que fica a todo momento puxando alegria para os seus comentários, para avisar que, olha galera, eu acertei, eu falei isso. Mas quando a gente consegue, antes do jogo, decifrar algo e durante o jogo isso acaba ocorrendo, deixa a gente feliz, sabe que o nosso trabalho está no caminho certo. E o Vasco, mais uma vez, vou pegar a prancheta aqui para explicar para vocês como que aconteceu mais ou menos pontos positivos e pontos negativos desse jogo aí contra o Fluminense na última quarta-feira. O Vasco, mais uma vez, jogou no esquema, né? Com os 3 zagueiros, com os 2 alas, Zé Gabriel, Galdames e aqui na frente, Payet, David e aqui o Verratti. E lembra, torcedor, quando na semana passada eu trouxe aqui para você que esse esquema de 3 zagueiros do Vasco aqui poderia ser altamente ofensivo em algumas oportunidades, quando o João Vitor fizesse essa dobradinha aqui com o Paulo Henrique e atacasse esse espaço aqui, desde que o Medel e o Léo
tivessem essa noção de posicionamento? Pois bem, a gente viu em diversas oportunidades no jogo contra o Fluminense, o Paulo Vitor indo embora, fazendo essa dobradinha aqui, num primeiro momento com o Paulo Henrique, depois com o David, em alguns momentos se aventurou até essa passagem aqui. Então é um jogador que tem velocidade, qualidade, condição física para executar isso aqui. E se você consegue executar isso aqui num jogo contra o Fluminense, que em 99% dos jogos ela manda na partida, porque ela tem a posse da bola, eu fico imaginando em outros jogos grandes que o time não tem esse modelo da posse de bola. Então, essa questão aqui do João Vitor pelo lado direito e do Léo pelo lado esquerdo, eu acho que cada vez mais o Ramon Dias pode acabar utilizando para fazer com que essa equipe do Vasco, mesmo atuando com 3 homens aqui atrás, e eu sempre toco nessa tecla, são 3 zagueiros, sendo que nenhum é zagueiro absoluto de origem. O João Vitor já jogou de lateral direita, o Medel foi volante durante a maior parte da sua carreira e o Léo era lateral durante boa parte da sua carreira. Ou seja, eles têm posicionamento e função que eles podem fazer durante o jogo. O que eu percebi que a equipe do Vasco vai precisar fazer de ajuste para continuar sendo essa equipe intransponível. Aliás, que belo trabalho defensivo da equipe do Vasco, do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Em 4 jogos que essa equipe jogou com esses 3 zagueiros, a equipe saiu sem sofrer gols. Isso não é espetacular? Isso é sensacional, porque uma equipe que toma poucos gols, ela sempre está próxima da vitória. E, detalhe, a gente jogou contra o elenco mais caro da América do Sul e contra o campeão da América do Sul. E mesmo assim, o Vasco não sofreu 1 gol em 2 jogos. Claro que o goleiro do Vasco, Léo Jardim, fez 2, 3 boas defesas, mas mesmo assim é uma marca que precisa muito ser comemorada. Inclusive, teve um Faísca Taon que eu trouxe aqui para você há 3 semanas, que eu falei sobre a barreira do inferno. Lembra aquela equipe que foi campeã carioca e em 21 jogos tomou apenas 5 gols? Parece que a gente está formando mesmo realmente uma nova barreira do inferno. Infelizmente, para amanhã, a gente não tem o João Vitor pelo 3º cartão amarelo e não tem o Medel pela expulsão. Eu acho que o técnico Ramon Dias perfeitamente pode colocar o Maico como esse zagueiro para jogar por dentro e o Rojas aqui, esse zagueiro pela direita. Como o Rojas também joga de lateral, pode perfeitamente continuar atacando esse espaço aqui e deixando o Maico mais na sobra aqui, preservando o Maico para não precisar dar bote longo e correndo, porque ele é um jogador no enfrentamento no 1 contra 1, ele acaba sofrendo. Agora, é um zagueiro muito firme, muito bom no jogo aéreo, que pode contribuir bastante. Só que negativamente, que eu vejo, eu nem sei se eu posso citar esse termo negativamente, mas eu acho que algo que precisa de um ajuste é esse espaço que existe aqui entre os zagueiros do Vasco, que na verdade, quando o Vasco defende numa linha de 5. O Paulo Henrique desce aqui, o Piton desce aqui. E hoje, todo mundo defende numa linha de 5 quando o adversário trabalha a bola nesse setor aqui. O que acontece é que esse 5º homem, geralmente pelo lado que a bola tá, quem faz é o extrema. Só que, sabiamente, o Ramon Dias tem a noção que não dá, por exemplo, pelo lado esquerdo, para você trazer o Payet toda hora para cá, porque daí vai faltar gás aqui para frente. Então você joga com os 3 zagueiros e acaba descendo os 2 laterais aqui. Aí não faz do que esse extremo do lado contrário precisa fechar essa linha de 5. O David também não é acostumado a fazer isso, essa correria para fechar a linha de 5. E muito menos trazer o Verratti muito para baixo. Então essa linha de 5 aqui, eu acho que na maneira que tá muito legal. E o Fernando Diniz, o que ele fez na última quarta-feira? O jogador mais próximo aos zagueiros do Vasco durante boa parte do primeiro tempo foi o Renato Augusto. O Cano voltava mais aqui e deixava o Renato Augusto aqui. E o Arias, que quando joga o Keno, que o Fluminense teve esse desfalque do Keno na última quarta-feira, o Arias deixou de ser esse jogador fixo numa beirada do campo, com o Keno na outra e o Cano aqui por dentro, e começou a trabalhar nessa parte do campo aqui. E isso aqui eu vejo que o Vasco precisa acertar ainda. Os jogadores adversários têm muita liberdade para trabalhar nessa faixa do campo. Contra o rival, a gente viu que tanto o De La Cruz quanto o Arrascaeta é mestre em jogar nessa faixa do campo. E agora a gente percebeu, o Arias
jogando por aqui. Inclusive, no início do segundo tempo, até o Marcelo saiu lá da lateral esquerda e veio explorar esse espaço aqui de posicionamento. Eu entendo que não é uma equação fácil. Sabe por quê, torcedor? Porque para você adiantar a linha aqui e sair aqui de trás para marcar, você sempre vai precisar que os seus jogadores aqui do meio de campo tenham uma pressão muito forte no homem da bola. Porque se o homem da bola pode levantar a cabeça e tentar uma bola no ponto futuro, essa zaga precisa correr para trás. Só que esses jogadores de frente do Vasco aqui, por exemplo, Payet, Verratti, David, não são jogadores que conseguem fazer esse perde-pressiona com muita força. E isso é característica. O Verratti, quase 1,90 m, sabe? Pesadão, grandão. O Payet com já 36, 37 anos. Então, eles têm essa dificuldade de dar esse bote, de apertar. Apesar que eles tentam, eles se esforçam. Mas não é algo muito rápido para fazer que essa linha do Vasco possa jogar um pouquinho mais adiantada para ter essa pressão lá na frente. Então, o que acontece? Essa zaga do Vasco continua jogando muito próximo à meia-lua e acaba tendo um espaço entre linhas que o adversário continua trabalhando muito a bola ali. Talvez com a entrada do Sforza, agora como ele tem característica de usar essa faixa do campo bem próximo à zaga, inclusive na seleção da Argentina contra o Brasil, ele ficou quase como um terceiro zagueiro por dentro. Só que quando a Argentina tinha a bola, ele saltava para primeiro volante. Era o primeiro cara a dar o combate, até ganhou vários duelos aí contra o Endrick. Então talvez o Sforza vá conseguir tirar esse espaço ali, preencher melhor esse espaço. E confesso a você, torcedor, olha, eu fico muito tranquilo para falar isso, porque inclusive já brinquei aqui num Faísca Tá On, chamando o Zé Gabriel de Zeckenbauer, que é um jogador que eu vejo que tem muito a evoluir e continua a sua evolução. E quarta-feira fez uma partida de almanaque no Maracanã. Competiu, desarmou, armou, enfrentou os caras, sabe? Um jogador assim que eu acho que pela juventude dele ainda vai continuar crescendo e pode ser útil. E um último detalhe que eu quero trazer para você hoje aqui na nossa resenha é o seguinte. Eu vendo vídeos do Ramon Dias, lá do tempo do Al Hilal, eu comentei aqui com vocês que ele necessitava de um primeiro volante para iniciar essa jogada e, quem sabe, quebrar essa primeira linha de marcação com passes longos. E lá quem executava isso era o Cuéllar. O Cuéllar descia no meio dos zagueiros, pegava essa bola e conseguia fazer o início dessas jogadas quebrando, chegando lá na última linha. E o Sforza tem como característica fazer isso. Essas inversões de bola, esses passes longos. Se o torcedor tiver a oportunidade de assistir os vídeos dele, tem muito, ele faz muito disso, principalmente no News Old Boys. Apesar de ser um jogador novo, é um jogador com uma boa minutagem. Mais de 100 jogos com essa camisa desse clube tradicional da Argentina. Então talvez ele resolva esse problema da saída do Vasco e uma ligação direta. Só que essa ligação direta, o Vasco necessitava de um jogador lá na frente para ser o parceiro do Verratti, para essa jogada ter um melhor acabamento. O David não fez uma partida ruim, inclusive fez um gol legal contra o Fluminense, mas eu acredito que o Vasco precisa ir no mercado e achar alguém com mais qualidade para poder executar essa função lá na frente ao lado do Verratti. Alguém que venha dividir com o centroavante vascaíno essa função de fazer gols. No mais, torcedor, devagarinho essa equipe vai criando uma identidade. Tanto o Piton pela esquerda, que jogou muita bola quarta-feira, quanto o Paulo Henrique pela direita, vão tendo esse entendimento do que é o 3-5-2 ou o 3-4-3 ou jogar com alas. Vão se soltando cada vez mais, cada um com sua característica. O Piton no jogo apoiado, no jogo próximo, ele encostando no Payet, tocando, saindo na frente para receber, e o Paulo Henrique atacando o espaço, como foi naquele lançamento do Verratti que ele entrou e ficou de mano aí com a zaga do Fluminense. Cada um dentro da sua característica, jogando e se adaptando mais a esse esquema, eu tenho certeza que tem tudo para o Vasco carimbar daqui para frente esse modelo de jogo que, se você quiser chamar de 5-3-2, de 3-5-2 ou de 3-4-3, enfim, é um modelo que está bem claro. 3 jogadores por dentro, o lado que a bola está, um desses zagueiros pode ir embora e os alas também atacam o espaço. Eu acho que esse trabalho do Ramon Dias tem tudo para carimbar e dar muito certo daqui para frente. E a gente espera que amanhã, contra o Botafogo, continue jogando bem, que é uma decisão. O Vasco vencendo amanhã, não tenho dúvida nenhuma, que classifica aí para a semifinal. Lembrando que é um confronto direto e o Botafogo ainda está nessa possibilidade de
poupar alguns jogadores porque tem o jogo da pré-Libertadores já na próxima semana. Torcedor vascaíno, vou pedir um favor aqui para você. Aliás, vou pedir 2. Por favor, deixa o like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também tem um QR Code aí na tela, que é uma conta exclusiva e destinada a um Pix para ajudar o canal Atenção Vascaínos a ir em todos os jogos no Campeonato Brasileiro de 2024. O Atenção Vascaínos foi o único veículo de comunicação que cobre o Vasco ou não, tem os veículos tradicionais, que esteve presente nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Flávio Dias, na maioria esmagadora, acho que o Flávio esteve presente em 34, 35 jogos. Eu estive presente em 8 jogos. O Emerson Rocha também numa quantidade significativa. Enfim, se você puder ajudar aí, não custa nada. Qualquer valor é bem-vindo e você terá o seu nome citado por nós aqui nas nossas lives. E eu tenho certeza que você gosta dessa proximidade que a gente tem com o Vasco nos jogos, tanto no Rio de Janeiro como fora de casa, para poder trazer sempre para você, torcedor, em primeira mão, todas as informações do Gigante da Colina. Beleza, galera? Eu volto amanhã no pré-jogo de Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, aqui no canal Atenção Vascaínos, a partir das 15 horas, tudo sobre esse clássico que pode definir a vida do Vasco no Carioca de 2024. Até lá, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!